Testamento. Vocês precisam me ajudar, viu, gente? Vindo mais para cá, um pouquinho assim, senão... Porque o cara filma aqui, diz que eu não paro. Aí o cara fica correndo atrás de mim aqui. Mas eu tenho que ir lá e voltar, cara. Então, se você puder vir para esses 2 blocos centrais aqui, eu agradeço. Depois eu pago o McDonald's para vocês. Você vem? É? Mas aquele hamburgão de R$3,80, tá certo? Nós vamos estudar um livro hoje, que vocês têm estudado bastante. O livro chama de Naum. Já leram esse livro ou não? Naum. Até o nome, vocês estão achando estranho, né? Mas está na Bíblia, gente. Livro do profeta Naum. O reverendo Nizam ficou de dar aqui um estudo bíblico sobre Miqueias. Deu, e a semana passada foi o pastor Hernandes, panorama do Novo Testamento. Mas nós continuamos aqui com o panorama do Antigo Testamento. Então é o seguinte, nós estamos na igreja para estudar a Bíblia. Se você não gosta de estudar a Bíblia, volta para casa. Porque a Bíblia é o nosso livro de referência. Tem muita igreja aí que fica ensinando um monte de coisa. Ensina filosofia, ideologia, não sei, mas não ensina a Bíblia. E o que dá sustância para o crente é Bíblia. Tá certo? Então tem que estudar a Bíblia. E nós estamos estudando aqui já há mais de um ano, o pastor Hernandes sempre pega a parte mais fácil, pegou o Novo Testamento. Apesar de toda a cultura teológica dele, só pegou o filé. E a carne de segunda deixou comigo, porque hebraico é uma beleza para estudar. Os comentaristas, né? Mas eu gosto de desafio. Vamos abrir lá no livro do profeta Naum. Fica depois de Miqueias e antes de Abacuque. Vocês sabem que na Bíblia hebraica, os 12 profetas menores formam um único livro, o Dodeká, os 12 livros. Eles são chamados de profetas menores, não porque eles eram baixinhos, tá? E não porque eles eram profetas de segunda categoria. Eles são chamados de profetas menores pela extensão dos seus escritos. Por isso são chamados de profetas o quê? Menores. O profeta Naum, ele profetizou, ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Isaías. E todos os livros, esses 12 livros do Antigo Testamento, dos profetas menores, é menor, todo o conteúdo deles é menor do que 1/3 do livro do profeta o quê? Isaías. Por isso que Isaías é chamado de profeta maior e esses profetas aqui são chamados de profetas o quê? Menores. Está entendido? Então não é porque ele era profeta assim, de segunda categoria. Não existe isso. Segunda coisa importante para a gente entender é que a ordem das profecias dos profetas menores não segue uma ordem cronológica. Às vezes você vai e volta no tempo. Vai e volta no tempo. Ok? Os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, os 3 últimos profetas são chamados profetas da reconstrução. Esses aí seguem mais ou menos uma lógica de tempo, porque eles foram contemporâneos na reconstrução. Não Malaquias, mas principalmente Ageu e Zacarias. Enquanto o povo estava lá tentando reconstruir o templo, eles estavam lá profetizando, animando o povo. Depois nós vamos ver isso. Mas vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre esse profeta Naum. Vamos ler juntos aí, versos de 1 a 7. Naum, capítulo 1, versos de 1 a 7. Vamos lá? Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se,
mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, amíngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se der como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Até aqui. Meus prezados irmãos, o profeta Naum, ele viveu aproximadamente 100 anos, ou 120 anos, depois do profeta Jonas. E todos vocês conhecem, nós estudamos aqui, que o profeta Jonas foi usado por Deus, apesar de toda a sua má vontade, para a conversão de toda a cidade de Nínive. Nínive. Então aquela geração de Jonas se converteu. Mais de 120 mil o quê? Pessoas. Não existe na história nenhum sermão, nem o sermão que Jesus pregou, converteu tanta gente como o sermão de Jonas. Mas essa turma aqui, esses ninivitas, esse pessoal não vale nada. É assim como eu e você. E aí vem aquela teologia, você não vale nada, mas eu gosto de você. Já viu isso? Você não vale nada. Mas é interessante a gente observar que Naum, ele profetizou agora, não para o arrependimento, mas para o quê? O juízo da cidade de Nínive. Tá certo? Se Jonas foi o profeta do arrependimento para Nínive, Naum é o profeta do juízo para Nínive. Então o Deus que ama é o Deus que também é o quê? Justiça. E jamais inocenta o quê? O culpado. Porque tem uns crentes hoje meio mamarrelada que acham que Deus é meio abestalhado. Não, Deus é amor. Como é que pode? Tem um conceito meio de Papai Noel de Deus. Não estuda a Bíblia. Porque o Deus que ama é o Deus que se ira. E a ira de Deus é uma expressão do seu amor. Porque o amor de Deus repugna a injustiça, a maldade. E o pecado faz com que a justiça de Deus, que se manifesta através da ira, ela é exercida. Tá certo? Por isso que o mesmo Deus que fez os céus, é o Deus também que fez o quê? O inferno. O inferno. Então a gente precisa ter esse conceito equilibrado de Deus. Nós temos que ver, olhar para Deus na Escritura, conforme a fotografia das Escrituras. Certo? Tem muita gente, pastor, mas como é que pode? Deus lá no Antigo Testamento. Tem até uns teólogos que fazem separação do Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Como é que Deus manda matar as crianças, a cidade toda, os animais? Eu falei, meu amigo, departamento de cadastro, eu não sei. Por que esses caras aí chegaram ontem lá em Londres, mataram 6 pessoas? Por que pode? Por que o pessoal sai matando gente por aí? Ninguém fala dos crentes que estão morrendo. 200 milhões de cristãos sendo perseguidos. Ninguém levantou a voz na Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos. Ninguém. Parece que a gente tem preferência por quem morre. Agora é a vez dos crentes. Então, né? O mundo está aí.
E ainda bem que a Bíblia fala que Deus julga o mundo com justiça e os povos com equidade. Essa semana uma irmã estava preocupada, conversando sobre a degradação moral que nós estamos vivendo hoje no mundo. E a irmã falou, pastor, Jesus está para voltar, não está? Eu falei, tá. Não vai demorar muito não, porque do jeito que a esculhambação está aí. Vamos pegar Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Todo mundo conhece esse texto. O apóstolo Paulo, vocês sabem que ele começa no capítulo 1, a partir do versículo 18, falar sobre a depravação total do homem. Ele vai até o fim, metade do capítulo 3. No capítulo 3, 4 e 5, ele fala da justificação pela fé. No capítulo 6, ele fala da vida de santificação do justificado pela fé. Capítulo 7, ele fala da luta desse novo homem, que quer fazer o bem, mas não consegue. No capítulo 8, ele fala sobre o quê? Sobre a vitória do novo homem. A vida pelo Espírito. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, ele dá uma aula maravilhosa sobre eleição. Deus escolheu. Certo? 9, 10 e 11. Capítulo 12, ele começa com a parte prática de Romanos. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo começa falando aqui sobre pecado, e ele vai colocar claramente assim, no versículo 18, do capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então veja bem, nós temos um Deus que se ira. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a justiça de Deus que se manifesta diante de tantas injustiças, diante da maldade do homem. E é tão interessante aqui no texto, porque essa ira de Deus, ela se revela de onde? Qual é a origem dessa revelação? De onde é? Do céu. Vem do trono da graça. Vem do trono de Deus. O mesmo trono que eu e você podemos chegar e confessar os nossos pecados e pedir ajuda para Ele, é desse mesmo trono que procede a ira de Deus. É de lá. E ela se revela contra o quê? O que é que diz o texto? Contra toda impiedade. O que é impiedade, gente? Tudo aquilo que é contrário, aquilo que é justo, aquilo que é santo e aquilo que é bom. Mas diz aí, impiedade e perversão o quê? Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não sei se você observa, para os nossos governantes que tem aí, eu acho que seria tão fácil se eles não detivessem a verdade pela injustiça, né? Mas que a verdade fosse exposta claramente. Mas a verdade de Deus, ela é, de uma certa forma, abafada. A ideia aqui é de que você coloca e abafa essa verdade pela prática de justiça. E aí, meus amados irmãos, eu não quero entrar em mais detalhes sobre esse texto, porque eu não quero perder o foco de Naum. E tem muita gente que vai puxar o assunto aqui. Certo? Mas eu queria chamar a sua atenção, porque o livro de Naum começa com uma expressão. Diz assim, sentença contra o quê? Nínive. Então a profecia de Naum o que é? Uma sentença. E quem é que pronuncia a sentença? Juiz. Então veja bem, abra a sua Bíblia, por favor. Por favor. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Gênesis 18, 25. Às vezes, eu tenho vontade de soltar uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Isso eu estou confessando aqui. Não precisa me prender, é só vontade. Não quer dizer que eu vou fazer. Porque é muita cara de pau. E o sujeito diz, Vossa Excelência é um cabra safado. Sim, Vossa Excelência. E é Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência para cá, e só nego roubando. E torcendo a verdade.
O que é que diz aí Gênesis? Gênesis, capítulo 18, versículo 25. O que é que diz? Preste atenção, que Abraão está dizendo aí que Deus não vai punir o justo com o injusto, porque ele é o quê? O juiz de toda a terra. É como diz aquele cântico, é só esperar acontecer. Pode deixar que a justiça de Deus, ela aparentemente tarda, mas ela não falha. Então, veja bem, sentença contra Nínive. Sentença contra Nínive. Veja que aqui há uma intencionalidade dessa sentença. Vamos ver lá para o texto de Malaquias. Vamos lá para Malaquias, só para a gente dar uma olhadinha. Porque os profetas, irmãos, eles eram... Malaquias capítulo 1, versículo 1, o que que diz aí? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de... Então o profeta, ele só é o intermediário dessa sentença que é proferida pelo juiz de toda a terra. E essa sentença, ela tem um réu específico, ela tem uma intencionalidade. E a oração que nós vamos fazer pelo Brasil hoje, é: Senhor, faz justiça na nossa terra. Faz justiça, Senhor. Há um clamor por justiça hoje no país, irmãos. Justiça social. Porque o que está acontecendo no nosso país hoje são jogos de interesses. De quem tem não quer perder. É interesse de quem quer continuar usufruindo das benesses do Estado. É gente que está aí agarrada na teta do Estado. Você não vê ninguém defendendo o interesse das pessoas. Aqueles que usam o discurso político, eles usam apenas no sentido de ter uma retórica política. Mas na prática, eles não praticam aquilo que eles dizem. Mas graças a Deus, sentença contra Nínive. Vamos lá para Naum. Diz assim, livro da visão de Naum, o Eucosita. Preste atenção. Quando diz livro da visão de Naum, está dizendo o seguinte, que a origem da visão de Naum não é uma visão própria, mas ele recebe uma visão de Deus. Ele recebe o conteúdo da sua revelação, da sua visão, vem de onde? Vem de Deus. E é especificamente para a cidade de Nínive. A única informação que a gente tem sobre ele é que ele é o Eucosita. O Eucosita. O que significa isso? Havia uma pequena região, né, pequena cidade, cujo nome era Elcós, na região da Galileia. E provavelmente Naum era dessa cidade. Dessa cidade. E ele profetizou no período do rei Ezequias. Não há nenhuma referência sobre pai, sobre mãe, sobre o futuro dele. Só aparece aqui essa profecia que é feita. Agora, como é que a gente vai dividir o livro? Então, há várias maneiras. Nós temos 3 capítulos no livro. Primeiro, você poderia dizer que é a declaração da sentença. No capítulo 1. Declarada a sentença contra Nínive. O capítulo 2, ele descreve essa sentença. Descreve. Primeiro ele declara. Segundo ele descreve no capítulo 2. E terceiro, para ficar DDD, declara, descreve e ele vai o quê? Defender. Ele vai o quê? Justificar porque a sentença está sendo o quê? Aplicada. Então você põe aí que o livro de Naum é o livro dos 3D. Tá certo? Para memorizar. Aí, 3D. Decreta, descreve e defende a sentença. O nome Naum significa consolo ou conforto.
Então, quando você vai à cidade de Cafarnaum, Cafarnaum é lugar de consolo. O próprio nome de Neemias é filho da consolação. E a origem hebraica do nome Naum está na raiz do nome Neemias. Aquele que consola. Aí você me pergunta, mas pastor, está tudo errado, porque o cara vem com uma mensagem de sentença. E o Senhor diz que o homem é filho da consolação, o homem se chama consolador. Meus irmãos, é o seguinte, desgraça para um, alegria para outros. Porque a crise de Abacuque, a crise de Jonas, está sendo resolvida por quem? Por Naum. Deus vai fazer justiça sobre a terra, mas o povo de Deus também será abençoado pelo Senhor. Irmãos, lembre-se do atributo de justiça de Deus. Alguns comentaristas, eles colocam, é mais complicado, a sentença do capítulo 1, de 8 a 14, e do restante, do capítulo 2 e 3, a execução da sentença. Eu queria chamar a sua atenção para algumas informações sobre a cidade de Nínive. Vocês sabem que Nínive era a capital de que império? Hein? Dos assírios. E os assírios, eles eram conhecidos pela crueldade, pela maldade. Por isso que Jonas não queria que os ninivitas, o quê? Se convertessem. É por isso que em Abacuque, no início da carta, você vai ver a crise que Abacuque tem, dizendo, Senhor, está tudo errado. O ímpio está prevalecendo contra o justo. Aqueles que praticam a maldade estão se satisfazendo, e aqueles que merecem a justiça estão sendo perseguidos. Você tem que entender que a justiça de Deus, ela aparentemente tarda, mas ela não falha, ela vem. E há uma coisa um versículo que eu queria que você lesse para mim. É um versículo que me chama muita atenção. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastes 8, 11. Grife esse versículo na Bíblia, principalmente quando você assistir o Jornal Nacional, ou o Jornal da Globo, ou aqueles que gostam da Globo News. A Globo News é notícia ruim o dia inteiro. Não estou fazendo propaganda contra não, mas, né? Aquela turma lá não dorme e acorda só pegando notícia nova. E cada dia sai um escândalo, né? Pior. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. O que diz aí? Vamos, gente, vamos ler, por favor, vamos lá? Gostou desse versículo? Está na Bíblia. Visto que a sentença, ela não é executada logo, o cara que está fazendo a maldade, ele acha que ele está o quê? Impune. 2 fazendeiros lá nos Estados Unidos, um era crente e outro era ímpio. O ímpio era safado. Plantavam na mesma região, plantavam na mesma roça, na mesma terra, usando a mesma semente. Mas todas as vezes, ou nos últimos 10 anos, a lavoura do injusto, do iníquo, deu mais do que a lavoura do justo. E o iníquo foi lá tirar satisfação e disse, olha, mas todo mês de outubro aqui, eu já estou levando vantagem de você. E o Deus seu, onde está? Ele fala, fique tranquilo, porque outubro um dia vai chegar ao fim. Porque às vezes a gente acha, e aí é o grande raciocínio do cara que é corrupto. Ele fala, se eu não estou sendo pego, se eu não estou sendo punido, eu vou continuar o quê? Fazendo. A impunidade alimenta a corrupção, alimenta a maldade. Irmãos, o pior sentimento e o mais enganoso sentimento de uma pessoa, ele é achar que ela é mais esperta do que Deus. Porque contra Deus não há conselho nem sabedoria. Deus pega os loucos na sua própria o quê? Estutice. Pode ter certeza disso.
Então, veja bem, a sentença de Naum, o Elcosita, está sendo colocada aqui. E essa cidade, cujas muralhas tinham 30 metros de altura, 130 quilômetros de circunferência, diz os comentaristas que 4 carruagens poderiam simultaneamente andar por essas muralhas. Essa cidade tinha um canal que circulava a cidade com 50 metros de largura, com água e profundidade. Ou seja, do ponto de vista da perspectiva humana, essa cidade era uma cidade imbatível, intransponível, invencível. E às vezes a gente olha para umas coisas no mundo hoje e a gente não tem jeito. Os caras são demais, são fortes demais. Ninguém vai conseguir. Mas, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que o texto vai nos mostrar que a sentença do Senhor, o peso do Senhor cairá contra a cidade de Nínive. Nos versos de 2 a 7 que nós lemos aqui, nós temos o pecado e a causa da sua destruição. Ou o pecado é a causa de toda o quê? Destruição. Deus tem uma estratégia, irmãos, porque Deus, segundo a descrição que nós temos na Bíblia, ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Deus nunca manda uma sentença sem mandar antes o quê? Uns avisos, uns anúncios. O nosso Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda longanimidade. Mas chega um tempo em que essa longanimidade de Deus chega ao fim. O cálice da sua ira se completa. E aí ele tem que exercer o quê? A sua justiça. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes. No versículo 2 diz, o Senhor é Deus o quê? Zeloso. E o Senhor aí é a expressão mais forte do hebraico, é a expressão Iavé. É o tetragrama que identifica Deus como Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Observe que a expressão aí, zeloso, né? Falar zeloso, significa ciumento. Significa que aquele que é zeloso aí, ele é zeloso no cuidado com o seu povo. Ele é zeloso para com o seu povo, mas ao mesmo tempo, ele é o Deus o quê? Que se ira e exerce o quê? Vingança. Grifa aí no versículo 2, que o verbo vingador, vingar, aí aparece 3 vezes. Vingador, vingador e o Senhor que toma o quê? Vingança. Aplicação prática aqui. Nós, como cristãos, temos um mandamento que diz assim, não vos vingueis uns aos outros. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Nós não conseguiremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, irmãos. A vingança pertence ao Senhor. O pastor A.W. Tozer, ele tem um livro sobre 5 estratégias para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. E uma das estratégias diz, não vos vingueis. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, 47, 49. Isaías, irmãos, ele vai nos mostrar deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, aí eu peço perdão para os irmãos, mas eu quero achar, viu? 54, 17. Grifa esse versículo na sua Bíblia. Isaías 54, 17. Às vezes, irmãos,
nós não temos ninguém do nosso lado para nos defender. Ninguém. A gente não ouve nenhuma palavra de amor, de estímulo, de carinho, nada. Você está só. Você está brigando sozinho contra uma injustiça no seu trabalho, na sua empresa. Você está só. Aí você diz, estou perdido. Principalmente se com quem você está lutando, essa pessoa tem poder. E tem autoridade para fazer o mal contra você. Mas veja o que diz Isaías 54, versículo 17. Vamos ler juntos? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Veja bem, você tem um advogado que vai lutar com as armas corretas para defender você. O seu direito dele o quê? Procede. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Porque às vezes, irmãos, a gente tem umas batalhas que a gente enfrenta na vida que a gente diz, olha, nós seremos destruídos. Mas eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes. Porque o texto vai nos mostrar assim, veja lá no 1,14, o que diz lá? Naum, capítulo 1, versículo 14. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja o quê? Posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Grandes cidades foram destruídas no Antigo Testamento e depois foram reconstruídas, inclusive a cidade de Jerusalém. Mas a cidade de Nínive jamais foi o quê? Construída. E diz o texto que não houve o quê? Posteridade. O que significa? Se você for fazer um estudo hoje, você não vai encontrar na história descendente dos ninivitas. Você não encontra. Por uma questão muito simples. Veja lá no 2,13. 2,13. 2,13. O que diz? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorarei os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Se Deus é por nós, quem? Mas se Deus é contra nós, quem é que vai ser por nós? Não tem jeito, não tem. Vamos lá para o versículo, no capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. O que diz? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de suas saias sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas. Precisa explicar esse texto ou vocês entenderam o negócio aí, como é que é? Vai levantar a saia e mostrar aí a nudez, as vergonhas. Mais abaixo, no versículo 7, diz, há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Agora veja o versículo 19, do capítulo 3. Como é que encerra a profecia? O que diz lá? Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouvirem a tua fama, baterão palmas sobre ti. Porque sobre a quem não passou continuamente a tua maldade? Os assírios fizeram maldade. Você sabe que em 722 houve a destruição do Reino Norte. E o Reino Sul só não foi destruído por Senaqueribe, os assírios,
por causa da intervenção de Deus através da mensagem do profeta Isaías. Irmãos, existe um tempo para arrependimento. Existe aquilo que Jesus Cristo diz, que nós estamos vivendo o ano aceitável do... Só que esse ano vai terminar. Esse ano vai acabar e haverá o dia do juízo. O dia do juízo. O ano para aceitar são trazer a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, ela é grande. Mas haverá um momento em que o juízo será feito. Vamos voltar para o texto de Naum? No versículo 2, o Senhor Yahvé. É Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Uma pergunta que eu faço para você: quem são os adversários e os inimigos de Deus? Como é que está a sua teologia? Quem são aí? Obrigado pela contribuição. Está muito participativa, viu? Chuta aí, meu irmão. Os inimigos de Deus são os inimigos do povo de Deus. Aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que maltratam o povo de Deus, são os inimigos de Deus. Paulo, por que me persegues? Paulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando você persegue o meu povo, você está perseguindo o quê? A mim. Os amigos de Deus são os amigos do povo de Deus. Tiago diz: vocês não estão sabendo que a amizade do mundo constitui-se o quê? Inimizade contra Deus. O mundo jaz no maligno. Então coloca isso na sua cabeça. Que os nossos inimigos são os inimigos de Deus. Os amigos de Deus são os nossos amigos. E ele vai dizer claramente aqui que ele vai tomar vingança. No versículo 3, nós temos um atributo de Deus. O Senhor é tardio em irar-se. Significa que Deus, ele se ira, e a ira aqui é a manifestação da sua justiça contra aquilo que é ímpio e que é maligno. Mas que essa ira, ela é tardia. Então Deus é longânimo, Deus sempre dá uma chance. Você se lembra que Nínive, se tivesse continuado temendo o Deus de Israel, como aconteceu há 100 anos atrás com o profeta Jonas, com certeza Nínive não seria o quê? Dizimada. O Senhor é tardio em irar-se. Versículo 3, o Senhor é grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Que o culpado ele não é inocentado por Deus. Chuta aí qualquer coisa. Hein? A cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo. Ele, para inocentar a mim e a você, ele derramou a sua ira sobre o seu filho. Ele não nos toma. Nós somos culpados. Mas ele, para nos inocentar, ele expia a nossa culpa no seu próprio filho. Do seu próprio filho. Então, ele não inocenta o culpado. Para inocentar o culpado, a sua ira precisa, na linguagem do Antigo Testamento, ser propiciada. E a propiciação da ira se dava através do sacrifício. E sem sacrifício não há remissão de pecados. Então os pecados foram colocados sobre Jesus para que através do seu castigo nós tivéssemos o quê? Paz. Diz amém aí, por favor. Então você está com cara de bonzinho aqui, de santinho, você não vale nada. Deus para absolver você, Deus para perdoar você, Deus para nos dar a salvação, a sua ira foi derramada sobre o seu filho. E isso se chama o quê? Amor. Amor. E você tem que entender que o filho foi espontaneamente. Foi voluntariamente. Jesus diz em João 10 que ninguém tira a sua vida,
mas ele de si mesmo o quê? A dar para depois o quê? Ser restituído. Então, a ira de Deus se manifesta em Jesus Cristo para que as nossas culpas Ele carregasse. Para que Ele, através do seu sacrifício, nós pudéssemos obter a justiça de Deus, o perdão de Deus. Mas o Senhor tem a sua forma de caminhar e agir. Veja no versículo 4 e 5. Ele repreende o mar e o faz secar a míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele o quê? Demolidas. Aqui há dois detalhes que Deus tem a sua forma de agir, a sua maneira de agir, o seu tempo de agir, e esse agir dele é incompreensível e irresistível. Irresistível. Vamos pegar Romanos capítulo 11. Não vamos ler tudo aqui, mas eu queria que você observasse aqui. Porque tem uns crentes, são crentes assim, bem inteligentes, assim, QI altíssimo, diz, quando eu chegar lá no céu, eu tenho algumas perguntas para fazer para Deus. Já ouviram isso? Sentar lá com Deus, eu vou tirar uma satisfação com Ele. Grande coisa você é. Veja no texto 33 de Romanos capítulo 11. Ó a profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão o quê? Insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus. Presta atenção. Ô inteligente, presta atenção. Diz que os juízos de Deus são o quê? Insondáveis. O que significa a palavra insondável? Que eu não posso o quê? Sondar. Conhecer. Mas diz que os seus caminhos, os seus juízos também são o quê? Os seus caminhos são também o quê? Inescrutáveis. Asaf diz que Deus anda por dentro da terra, por dentro do mar, para que ninguém consiga seguir as suas o quê? Pegadas. Que é tão bonito isso. E Paulo pergunta, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque às vezes aqui a gente diz assim, sabe que eu estou precisando dar umas ideias para Deus? Tem gente que quer dar ideia de louvor, dar ideia de culto. Como se Deus fosse um idiota. Uma pessoa que tem... Irmãos, nós não podemos. O conhecimento de Deus é exaustivo. A forma de Deus agir e a forma de Deus administrar os seus decretos e a sua vontade, nós não podemos conhecer. Porque no dia que eu conhecer Deus como Ele é, Ele passa a ser um igual. E Calbar diz que Deus é o totalmente outro. Totalmente outro. Ninguém conhece Deus. E Paulo está falando isso sobre predestinação. Quem primeiro deu a ele para que ele venha ali ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Mas vamos terminar uma mensagem de esperança, senão você sai daqui tudo abatido. Pastor hoje soltou lá só coisa ruim. Fui para a igreja querendo ouvir um sermãozinho assim de autoestima, só foi ira, ruindade, não sei o quê. Estou arrasado. Mas vamos ver lá. Versículo 7. Olha que coisa maravilhosa. 7, o que diz? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece
os que nele se refugiam. Então, 3 perguntas. O que Deus é, o que Deus faz e o que Deus sabe. 3 coisas aí, nesse versículo. O que Deus é, irmãos? Bom. Esse Deus que se ira, esse Deus que faz justiça, ele é bom. Porque se ele não fosse bom, não haveria o quê? Justiça. Se ele não fosse bom, ele não se iraria. Mas ele se ira justamente porque ele é bom. O Senhor é bom. E o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando a gente vai estudar os atributos morais de Deus, bom significa santo, reto, justo. Significa integridade. Deus é genuíno, é verdadeiro, Ele é fiel. Deus é amor, Deus é benevolente, Ele tem um interesse pelo bem-estar do outro. Ele é o Deus da graça, Ele não nos dá o que merecemos. Ele é misericordioso, compassivo com o seu povo. Então, no meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo hoje, todo mundo com medo de terrorista islâmico. Está um negócio assim, uma doença no mundo todo. E tem uns pastores que só me mandam, eu já estou deprimido, porque só me manda mensagem de terrorismo. Aí quando eu não aguento, eu compartilho. Eu estava lá em Israel, eu recebi uma mensagem aqui no Brasil, disse, pastor, larga tudo, vem embora, traz o povo daí, porque aconteceu um negócio no Egito e a coisa vai começar a Terceira Guerra Mundial. Eu falei, misericórdia. Eu nem disse isso para a turma da comitiva, senão tinha uns iluminados que queriam ir embora mesmo. O que Deus é? Deus é bom. O que Ele faz? Ele é fortaleza no dia da angústia. No tempo da provação, no tempo da tribulação, no tempo onde Ele exerce o seu julgamento, o seu juízo, no tempo quando tudo está ruim para o mundo todo. Deus é refúgio. E Moisés, no Salmo 90, diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração, hein? Antes que o mundo nascesse, que formasse. Tu és nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. E a terceira coisa importante que nós encontramos nessa verdade bíblica. Ele conhece os que nele, o que? Se refugiam. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe quem são os dele. Ele sabe quem são os verdadeiros, aqueles que são, de fato, filhos dele. E eu queria concluir essa mensagem, né, dizendo para você, ou fazendo para você algumas aplicações bem simples e bem práticas. A primeira delas é que não há nenhum momento da história do povo de Deus que notícia ruim pode abalar o povo de Deus. Salmo 112, que o homem que teme ao Senhor não se atemoriza de mais o quê? Notícias. Veja no versículo 15 do capítulo 1. Na 1:15, o que diz aí? Eis sobre os montes os pés do que anuncia? Do que anuncia o quê? A paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos. Porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente o quê? Exterminado. Que coisa maravilhosa. Nós podemos estar vivendo o pior momento da história. O Evangelho continua sendo a mensagem o quê? De paz. Há paz para o seu povo. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firmado em ti. Ele é a nossa paz. E essa expressão, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, é citado por Isaías no capítulo 55, e é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10. Irmãos, a maior boa nova no meio do caos
é que Jesus Cristo é a nossa paz. O Evangelho da paz é a maior mensagem, a maior notícia da história. E não há notícia ruim que possa absorver e destruir essa mensagem gloriosa. Louvado seja Deus por isso. E também, eu queria que você entendesse, né, de uma forma muito prática, muito simples, que a ira de Deus, ela tem pelo menos 4 características fundamentais que eu e você, nós precisamos aprender. A ira de Deus, ela é terrível. Ninguém pode suportar a ira de Deus. Ninguém pode resistir à ira de Deus. A ira de Deus, ela é pessoal e direcionada. Deus não dá chilique, gente. Deus não trabalha com plano B, plano C, com alternativa. Certo? Todos os planos de Deus são cumpridos. Não existe para Deus acidente de percurso. A ira de Deus, ela é minuciosa. Se você for ler no capítulo 2 e 3, você vai descobrir que Deus vai destruindo tudo aquilo que era minúcias para o povo de Nínive, que eles se achavam os bambambãs. Deus vai destruindo tudo. A ira de Deus vai alcançando cada detalhe de maldade daquele povo. Mas a ira de Deus, ela também produz justiça. A ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Mas a ira de Deus produz o quê? A sua justiça. A sua justiça. E é interessante que você olha para a história, quando a gente vai estudar a história, você vai vendo que nações sobem, que nações caem. Né? Você vai vendo essa ação soberana de Deus entre os povos e entre as nações. Mas pode descansar o seu coração. Descanse o seu coração em Deus. Certo? Eu não sei o que vai acontecer no mundo, mas o Senhor é bom. E Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que são seus. Senhor Deus, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Porque nós somos pó. Nós não somos nada, Senhor. E nós só não somos consumidos pela Tua ira, por causa da justiça de Cristo. Porque o Senhor nos enxerga em Cristo. Porque o Senhor nos ama em Cristo. Derrama no coração do Teu povo nessa manhã todo o consolo, Senhor. Todo o conforto. Tira do coração do Teu povo todo o medo dessas notícias ruins. Dessas notícias malignas. Dessas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, Pai. Que o nosso coração possa estar firmado no Senhor. Que os nossos olhos possam estar em Ti. Que o Senhor seja a nossa paz. Nesses momentos, nesses dias tão difíceis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado, irmãos. Nós vamos ter aí rapidamente o nosso intervalo, ensaio dos hinos e depois o culto das 11 horas.